Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição número 3, que tem por título A Excepcional Chamada de Paulo para o Apostolado. O nosso fundamento está baseado em Gálatas 1:1, que diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Gálatas 1:1. As nossas referências bíblicas estão em Atos, capítulo de número 9, do versículo de número 6 ao versículo de número 9. O objetivo geral da nossa lição tem estudar na lição de hoje sobre a ação direta de Jesus na chamada de Paulo para o ministério apostólico junto aos gentios. Os objetivos específicos são mostrar, pelo estudo desta lição, que Paulo foi chamado para o ministério apostólico somente depois da sua conversão. Entender que o ministério do apóstolo Paulo enfrentou resistências, principalmente por parte de quem não deveria, e mostrar que as dúvidas que os demais apóstolos tiveram sobre a chamada de Paulo por Jesus originavam-se do preconceito contra os gentios. A nossa introdução diz assim: logo após a convincência da conversão de Paulo a Cristo, evidenciada pelos relatos bíblicos, nós temos a segunda fase da sua vida cristã, a qual consistiu em sua dolorosa preparação espiritual para enfrentar as grandes batalhas de forma de rejeição, discriminação e perseguições, tanto por parte dos judeus quanto do próprio meio cristão. Posteriormente, Paulo veio a comentar a decepção de ter estado em perigo constante, em aflição por causa dos falsos irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 26. Então, esses são os objetivos gerais e específicos sobre a nossa lição de hoje. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldades, ele enfrentou perseguições, problemas, após a sua chamada por Cristo a caminho de Damasco. Hoje nós estudaremos um pouco sobre essas perseguições, sobre a chamada e sobre o que é proposto a todos aqueles que decidem seguir a Cristo neste mundo. O tópico de número 1 diz assim: após a conversão, vem a chamada para o ministério. É necessário então que nós entendamos que para sermos comissionados por Cristo a um ministério, é necessário que nós tenhamos uma conversão, uma mudança de rota, uma metanoia, mudança de pensamento. Tópico 1.1 diz assim: a conversão deu-se em solo gentílico. A conversão de Paulo se deu no auge do seu projeto pessoal para colaborar na missão de erradicar o nascente pensamento cristão em toda a região de Israel. Ele estava indo para Damasco, a capital da Síria, solo gentílico, com a missão dada pelos sacerdotes de Jerusalém de perseguir e humilhar os cristãos que estavam em território que não era o dele. Aqui nós já conhecemos a história. O apóstolo Paulo, ele não foi comissionado pelos líderes religiosos. Ele se voluntariou a perseguir a igreja de Cristo. Foi uma decisão dele próprio
ir até o sumo sacerdote, ir até as autoridades, pedir carta para perseguir os irmãos cristãos em outras cidades. Sabemos que, após a perseguição do império, os cristãos foram fugindo. Após a morte de Estevão, os cristãos se espalharam. Aí então, alguns cristãos, e não poucos, estavam na região de Damasco, capital da Síria. Então, ele pediu autorização e foi até lá para perseguir, maltratar e prender os nossos irmãos. Agora nós vamos ver a diferença entre o que é uma chamada a vir a Cristo e a outra chamada a ser apóstolo de Cristo. Da conversão ao apostolado, tópico 1.2. Depois de alguns anos de convertido, o texto é bem claro, Paulo escreve aos Romanos, pedindo o direito e o reconhecimento do seu apostolado. Ele diz, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, referindo-se à sua chamada por Jesus. Ele afirma pertencer, então, ao grupo de Jesus em pé de igualdade com os demais apóstolos do Nazareno. E Jesus quem diz a respeito de Paulo, este é, para mim, o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Diferente da chamada de Paulo, na atualidade muitos obreiros são chamados e escolhidos por homens, sem conversão, sem vocação, causando prejuízos morais e espirituais à obra do Senhor. Irmãos, temos que entender que para ser cristão, para ser um chamado de Cristo, todos nós somos chamados a servir, chamados à grande comissão. Agora, chamados para um ministério específico são poucos. A palavra de Deus nos ensina, o próprio apóstolo Paulo ele escreve que uns são chamados para mestres, doutores, apóstolos, são chamados para chamadas específicas, são as chamadas ministeriais. Mas a ser apóstolos, a ser um intitulado apóstolo por Cristo, era necessário ter alguns requisitos. Os requisitos para ser apóstolo eram os seguintes: ter acompanhado a Cristo desde o batismo de João, o seu ministério, morte e ressurreição, e ele for assunto aos céus. Eram esses 3 requisitos mínimos. Quando foram colocar alguém no lugar de Judas, só se acharam 2, Matias, e acharam também José, que era chamado Barsabás. Está lá em Atos, capítulo de número 1, no verso de número 23. Então, de todos, só achou-se 2. O apóstolo Paulo, ele é chamado a ser apóstolo aos gentios. Ele não acompanhou, de fato, o ministério de Jesus, mas ele viu a Cristo. Ele foi instruído pelo próprio Cristo e comissionado pelo próprio Cristo. Hoje, muitos obreiros, como foi dito aqui, consagrados por homens, se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam bispos. Mas a Bíblia, ela não dá autoridade a esses homens, muito menos ao apostolado. Só existiram 12 apóstolos chamados por Cristo, e esses terão 12 tronos. Olha só a importância de ser chamado por Cristo. Só haverá ou só há 12 tronos. Nem o apóstolo Paulo tem um trono para julgar Israel. Por quê? Porque ele é apóstolo de Cristo, mas para os gentios. Vamos entender isso. Apenas 12 apóstolos para Israel e um apóstolo para os gentios, a saber, o apóstolo Paulo. Tópico 1.3. O caráter específico da chamada de Paulo para o apostolado.
A chamada de Paulo para o apostolado é específica. Assim como os 12 apóstolos, ele foi escolhido para anunciar o evangelho de Deus. Apóstolo no hebraico significa enviado. Esse termo se aplica aos 12 discípulos escolhidos por Jesus e também ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, 23. A comissão é a chamada para o apóstolo, são específicas e predestinadas. Atos 22, 14. Então, Jesus não nos chamou para uma missão específica, porque para o chamado mais amplo, ele já fez quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O comentarista quis trazer à nossa mente o seguinte: esses 12 homens tiveram uma chamada específica. O apóstolo Paulo teve uma chamada específica. Vamos lá. Quantas pessoas andaram com Jesus? Quantos discípulos Jesus teve? Jesus mandou, certa feita, 72 discípulos a uma missão, de 2 em 2. Mas de tantos os discípulos, ele só escolheu 12 para serem o seu círculo. Uma chamada pré-definida, uma chamada específica. O apóstolo Paulo também, ele teve uma chamada específica que era de anunciar o evangelho aos gentios. E nós vemos a importância dessa chamada. Certa feita, em uma das suas prisões, o apóstolo Paulo ele teve acesso à guarda pretoriana, a elite do governo, a elite da guarda nos tempos antigos. Então, essa chamada específica garantiu o evangelho a esses homens. Ninguém chegava até esses homens. Ninguém podia, com ousadia, pregar o evangelho de Cristo a esses homens. Mas como o apóstolo Paulo teve a sua chamada específica para os gentios, Deus moveu todas as circunstâncias para que o evangelho fosse pregado aos mesmos. Não é assim para nós. Nós não temos uma chamada específica. O meu e o seu papel é sermos os anunciadores do evangelho do reino. Para quem? Para gentios? Para judeus? Não, para todos. A nossa chamada, a comissão que Deus deu a mim e a você é para todos. Todas as pessoas que nós encontrarmos, quer seja judeu, quer seja gentil, nós devemos anunciar a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos nem aceitar, nem comungar com pessoas que se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam bispos, para que tenham uma autoridade superior perante a igreja. O tópico 2. Paulo enfrenta resistências no seu ministério. Ananias não acreditou na conversão de Paulo. Lucas mostra como uma pessoa iracunda, furiosa e ameaçadora, sua fama ia longe, pois quando Jesus mandou Ananias ir à casa de Judas, na rua chamada Direita, em Damasco, orar por Paulo, ele questionou a Deus. Ele falou: Senhor, ouvi muitas coisas acerca deste homem. Este homem persegue a tua igreja. Esse homem, ele é um homem mau, um homem cruel, um assassino. Só que Jesus fala a Ananias: Ananias, vai, não tenha preconceito, porque ele é um vaso escolhido por mim. Até então, mesmo receoso, mas confiando no que Deus havia falado a respeito do apóstolo Paulo, ele vai, ora por Paulo, caem as escamas, ele é batizado e aí então começa a sua chamada. Sempre que Deus decide transformar alguém, há um preconceito. Até hoje é assim. Se você olhar ao seu redor,
ou até mesmo você, até mesmo eu, tivemos uma vida pregressa, tivemos uma vida passada. E às vezes hoje nós nos encontramos com Cristo, Cristo nos encontrou, nós abrimos o nosso coração para Ele, mas algumas pessoas ainda agem com preconceito, não acreditando na nossa conversão. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Então nós temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Nós temos que entender que vamos encarar preconceitos, vamos encarar dificuldades na nossa chamada, mas nós sabemos que Cristo é quem nos chamou e Cristo é quem nos comissionou ao Evangelho e a anunciar a sua palavra. Os apóstolos não acreditavam na conversão de Paulo. Tópico 2.2. A conversão de Paulo foi tão sobrenatural que era difícil acreditar nela à primeira vista. Alguns pensaram, é uma estratégia. Este homem está usando de uma falsa conversão para conhecer como é que é dentro do cristianismo, para conhecer onde é pregado o evangelho, quais são as casas que as pessoas se reúnem, para depois vir para nos prender e nos matar. Eles não acreditaram. Depois de quase ser morto em Damasco, ele fugiu. Ele teve que sair dentro de um cesto, ele desceu o muro da cidade. Os irmãos desceram Paulo pelo muro da cidade para ele não ser morto. Então, irmãos, nós temos que entender que ele foi a Jerusalém, mas a igreja não acreditou nele. Mas apareceu Barnabé, o filho da consolação, para abraçá-lo, valorizá-lo e integrá-lo à vida na igreja. Irmãos, quando chegar alguém recém-convertido, alguém que teve uma vida pregressa, não julgue pelo seu passado. Abrace-o, ande ombreado com ele. Muitos vão rejeitar, muitos vão ter preconceito, mas você foi chamado para ser o ombro amigo. Não deixe este irmão recém-convertido só. Tome partido, dê força a ele, alimente ele, para que ele possa outrora também ser o amparo de alguém. Então foi assim que Barnabé, o filho da consolação, fez com o apóstolo Paulo. Porque nem todos têm o discernimento do Espírito. Mesmo os apóstolos tiveram seu preconceito. Mas, depois que viram a realidade da conversão de Paulo, o aceitaram. Os judeus rejeitaram Paulo por causa da abertura para os gentios. Tópico 2.3. A mensagem das boas novas do Evangelho paulino foi rejeitado porque incluía os gentios. Um fato inédito e inacreditável para os judeus cristãos da época. Em Antioquia da Pisídia, muitos judeus ficaram cheios de inveja porque muito mais gente ouvia Paulo e Barnabé do que eles. Puseram-se a dizer injúrias e contradizer tudo o que Paulo afirmava. Esta atitude nos ensina que líderes e obreiros não devem buscar unanimidade e elogios lisonjeiros no desempenho dos seus ministérios. Importa servir a Cristo com fidelidade e lealdade para que a palavra e esperar do Mestre o galardão que há de vir. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui, irmãos, os judeus rejeitaram a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele incluía gentios. Porque ele incluía todos. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele chamava bárbaros. Ele chamava todo tipo de pessoas. Ele pregava o evangelho que foi-lhe ortogado. Jesus mandou ele pregar para os gentios. Mas ele pregava para gentios, para judeus. Ele não fazia acepção de pessoas. E isso contrariava aquelas pessoas, os judeus cristãos da época.
era a igreja, mas eles não aceitavam. Por quê? Porque mais pessoas ouviam o apóstolo Paulo do que a eles mesmos. Então isso trouxe inveja no meio da igreja. Não é diferente no dia de hoje. Quando alguém chega, anuncia a palavra, anuncia o evangelho do reino, levantam-se pessoas para falar mal, para criticar, até para levantar falsos testemunhos contra ele. Mas ele deve continuar a fazer o que foi chamado por Deus. Irmãos, se você é convicto da chamada de Deus, você está falando, pregando, anunciando conforme os preceitos sagrados, continuem. Não parem. Você foi chamado por Deus e será galardoado por Ele mesmo. Um dia eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo, diferente do tribunal do trono branco. Tribunal de Cristo, ele serve para nos galardoar segundo as nossas obras. Obedeça a Deus, cumpra o que ele lhe ordenou e continue fazendo o seu ministério. Tópico 3. Um ministério autenticado por Cristo. A vontade de Jesus se sobrepõe à vontade de Paulo. Diante da presença transformadora de Cristo, Paulo agora demonstra humildade e sua condição de servo de duas formas. Chama Jesus de Senhor, derrama-se em obediência. Senhor, que queres que eu faça? Reconhecer Jesus como Senhor era admiti-lo como Cristo, o Messias enviado de Deus. Isto representou uma nova mentalidade e uma metanoia, isto é, voltar-se para Deus. Olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele deixou a sua vontade. A vontade dele era perseguir a igreja. A vontade dele era prender os cristãos, aqueles que serviam o caminho. Mas ao encontrar Cristo, a vontade de Paulo não vale nada. Não vale por quê? Porque a vontade de Deus, ela sobrepõe as nossas vontades. O apóstolo Paulo agora reconhece Cristo como Senhor e Salvador, dono da sua vida. Tanto que quando ele escreve as cartas, ele vai dizer: não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Agora não faço mais as minhas vontades, pois agora eu sou um escravo de Cristo. Eu faço a vontade dele. Então Paulo entendeu que não deve fazer o que ele acha certo. Ele achava certo perseguir a igreja, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Não é o que eu acho ou o que você acha, é o que Cristo deixou. Ele deixou a sua palavra, deixou seus mandamentos, deixou suas ordenanças. O meu e o teu achar pouco importa. O que nós devemos fazer e seguir é o que Cristo nos ordenou. Reconhecê-lo como único, suficiente e salvador das nossas vidas. É uma metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma conversão, é uma mudança radical, 180 graus. É totalmente diferente do que você andava outrora. Tópico 3.2 diz assim: a missão para a qual Paulo foi escolhido. Jesus disse a respeito de Paulo: este é, para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome diante os gentios. Ele assimilou a vontade de Jesus de tal forma que, na ocasião da escrita aos Romanos, não via mais a humanidade dividida em dois povos distintos, judeus ou gentios. Para Paulo, judeus, gregos, gentios dependiam da remissão dos seus pecados por Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, depois da conversão, ele mesmo possuía esse pensamento: são gentios, são santos, é a descendência de Abraão.
E os gentios, povo imundo, sujo, perdido. Só que quando ele tem o seu pensamento mudado, ele muda de rota, ele muda o pensamento, ele entende que todos são um povo só. Esse povo se chama igreja. Não existe grego, não existe judeu, só existe o povo chamado por Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele deixa escrito para mim e para você que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para quê? Para que a graça de Cristo se manifestasse a todos. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas todos têm acesso a Ele por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nada pode nos separar deste amor que há em Cristo Jesus. Tópico 3.3. Paulo e sua chamada excepcional. Paulo não foi escolhido como apóstolo para competir com os outros 12. Ele mesmo participou do movimento de Jesus que andava pela Judéia e regiões vizinhas. Paulo foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo de um povo renegado e desprezado pelos judeus. Ele também não andou e nem aprendeu com os apóstolos escolhidos por Jesus, vindo daí talvez a rejeição dos demais. Então, irmãos, os apóstolos rejeitavam a Paulo por causa do jeito, da maneira que ele foi chamado. Sabemos que cada um teve uma chamada. Pedro estava pescando. Mateus estava coletando impostos. Os irmãos estavam trabalhando. Cada um teve uma chamada específica. Os 12, todos andaram com Cristo. Todos aprenderam diretamente com Cristo, ainda antes de ser glorificado. Mas o apóstolo Paulo não. Ele foi chamado por Cristo, mas agora ele aprendeu diretamente com Cristo glorificado. A chamada de Paulo foi tão excepcional que certa feita ele escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto: conheço um homem que se em espírito eu não sei, se na carne eu não sei, Deus o sabe. Foi levado até o terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito saber. Este homem é o apóstolo Paulo. A chamada dele foi tão grande que ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele viu as coisas que estão aguardando a igreja. Quão grande foi essa revelação que o apóstolo Paulo teve? Foi tão grande que o texto vai dizer que Deus lhe pôs um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse do que havia visto. Então nós vemos que Paulo ele tem uma chamada específica pelo próprio Cristo. Ele foi excepcional, porque ele viu coisas inefáveis. Então nós temos que entender que muitos vão julgar. A lição de hoje nos ensina que muitos vão julgar, não vão acreditar na conversão. Eu acho belo o texto de Atos capítulo de número 10, quando o preconceituoso Pedro, na visão de um lençol cheio de animais, quadrúpedes, animais que para ele eram impuros, o próprio Deus diz a ele: sacrifica e come. E ele diz: de maneira nenhuma vou colocar alguma coisa impura nos meus lábios, nunca coloquei. Aí Deus fala: não diga que é impuro o que eu já purifiquei. Assim também fazendo uma correlação à chamada do apóstolo Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. A nossa conclusão diz assim: a chamada de Paulo como apóstolo responsável pela evangelização dos povos gentílicos deve ser comemorada com constantes cultos de celebração ao Senhor, tendo como motivação maior a gratidão a Deus pela nossa salvação. Nenhum presente recebido de qualquer pessoa, em todos os tempos,
pode ser maior do que a graça da salvação das nossas almas, recebida do Senhor por intermédio do apóstolo Paulo. Nós temos que entender nessa conclusão que, de fato, o próprio Cristo disse que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Cristo vem da descendência de Abraão, o povo judeu. Mas quando o apóstolo Paulo é chamado a ser apóstolo dos gentios, está nos dizendo que Cristo, além de salvar gentios, além de salvar judeus, se importou comigo e com você, porque foi através do ministério do apóstolo Paulo que o evangelho chegou a todas as nações da terra. Sabemos que há mais de 100 anos, 2 missionários vieram para o nosso país, criaram assim, surgiu a Assembleia de Deus, o evangelho foi pregado para nós, mas tudo isso começou a caminho de Damasco com a chamada do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Então nós devemos entender e respeitar a chamada do apóstolo Paulo. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa, espero que os irmãos tenham entendido, é apenas uma previsão, mas se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, se tiver alguma curiosidade, fale conosco e nós teremos assim o prazer e a honra de poder responder. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.